Voltando então, vamos abrir as nossas Bíblias novamente para Daniel capítulo 9 e prestar mais atenção ao nosso texto de hoje. Acho que já sabem que a primeira metade, mais ou menos, de Daniel é mais histórico e a segunda metade, que estão agora estudando, é mais profético. O capítulo 10 é um capítulo difícil por causa da muita história. Tive uma experiência em Israel na minha primeira etapa lá, que existiu um rabino pelo nome de Shmuel Goldin, que estava tentando combater qualquer coisa de crente. O interesse dele era principalmente algum judeu que fosse convertido, ele queria tirar essa ideia da sua cabeça. Então, ele fazia semanalmente um estudo lá no centro de Jerusalém, debatendo as doutrinas, os argumentos dos messiânicos, dos judeus crentes. E sempre fomos acautelados não ir, porque um dos propósitos era descobrir quais são os crentes para, no meu caso, sendo estrangeiro, mandar embora, expulsar do país. Então, a maioria dos crentes não frequentavam, porque tinham medo de ser exposto a alguma coisa assim. Tinha feito, há pouco tempo antes, um estudo mais profundo sobre Daniel 9, sobre este texto. Isso foi foi 1887. Faz um tempão já. E eu sei que quando saiu nas notícias que o Shmuel Goldin ia falar sobre este texto, tive grande curiosidade de escutar o que ele teria para dizer. Então, decidi chegar atrasado, ficar sentado lá atrás e, antes de concluir, ir embora, para ninguém prestar atenção à minha presença lá. Agora, cheguei atrasado, de propósito, mas na hora que eu fui saindo, um judeu ortodoxo andou comigo e desceu no elevador querendo conversar. Agora, o porquê? Durante esta aula, o Shmuel Goldin ficou assim criticando toda a interpretação de Daniel, mas no finalzinho ele diz: olha, essas coisas na realidade pouco ou nada importa, porque é provável que Daniel não escreveu o livro de Daniel, que foi escrito algumas centenas de anos depois de Daniel e não foi profecia quando foi escrito, já foi história. É a posição comum de muitas pessoas. Daniel não escreveu Daniel. Tive a ousadia de levantar a mão e dizer, mas isso é curioso, porque aqui, apontei em direção a Qumran, nos rolos do Mar Morto foram encontrados cópias de Daniel, aliás, cópias de Daniel, que predatam este período que o senhor está dizendo, vão chegar bem mais próximo ao tempo de Daniel. E o Shmuel Goldin, ele não foi um erudito tão grande, ele ficou assim, sem saber o que dizer, e um judeu ortodoxo se levantou e disse, eu quero dizer para os judeus que estiverem aqui, aí já identificou que não era judeu, ele disse, eu quero dizer para os judeus que estiverem aqui que o que ele fala agora é pura heresia, e não deve escutar nada que ele falou. Aproveitei a ocasião, porque aí veio o debate, eu saí, desci no elevador, mas esse judeu pegou o mesmo elevador comigo. E, olha, não sei até hoje qual foi o motivo dele, mas era um judeu do Canadá, do tipo reformado, ou da reforma, é melhor dizendo, e que a ala mais liberal, mas chegando em Israel, ele queria ser um rabino ortodoxo. Então, ele estava reestudando tudo para ficar mais religioso. E ele queria fazer um estudo bíblico comigo. Eu estava ainda aprendendo hebraico, o que é que eu ia dizer para um rabino desse?
E ele não queria, também eu não queria convidá-lo para minha casa, eu não tinha certeza ainda da posição dele, nem ele queria me convidar para a casa dele, então decidimos reunir semanalmente num dos hotéis no centro de Jerusalém. Pouco eu sabia que todo judeu que não tem apartamento em Jerusalém usa aquele hotel para sua estadia lá, para as festas judaicas, etc. Então, cada semana, um gringo, evidentemente não judeu, não estava usando kippah, sentado com um rabino ali na entrada do hotel, com as Bíblias abertas no debate. E todo judeu que passava ficava lá escutando, querendo saber o que é que se trata aqui. Foi um tempo de grande aprendizagem para mim. E depois de mais de um ano disso, o cara desapareceu. Completamente desapareceu. Não respondia a ligação. Só vim descobrir mais de um ano depois que ele estava muito doente e voltou para o Canadá para ser tratado pelo seu próprio médico lá. E ele não tinha oportunidade, ou não sei, outra razão, mas ele não entrou em contato comigo também. Mas Daniel 9, me lembro de como aluno, logo nos primeiros 2 anos de seminário, estudar este texto. O meu professor no seminário foi muito bom nesta área de profecia. E me lembro da centralidade deste texto em termos de profecia. Como falei, 25% da Bíblia foi profecia na época em que foi escrita. Mas entre todas as profecias, esta é uma das mais detalhadas e significativas em relação à cronologia, aos eventos que vêm. Tem muitos que falam sobre este evento, ou sobre aquele evento, mas este nos dá também uma cronologia. Então, vamos ler outra vez, e eu quero começar a esclarecer algumas coisas aqui deste texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sempre na Bíblia, quando fala sobre, no Velho Testamento especialmente, o teu povo, se trata de quem? Os judeus. E olha a próxima frase, e sua santa cidade. Então, esta profecia é sobre os judeus e a cidade de Jerusalém. A Bíblia não diz, se eu te esquecer, ou Lisboa, ou Washington, ou Japão, ou algum outro, mas diz, se eu te esquecer Jerusalém, que seja cortada a minha mão direita e a minha língua grudada no céu da boca. Esta cidade e este povo são especiais, excepcionais no plano de Deus. E muito material, inclusive este texto, é direcionado especialmente para os judeus e para a cidade de Jerusalém. Agora, preste atenção a esta lista e vá pensando, dizendo se já aconteceu ou não. Para fazer cessar a transgressão. Não. Jesus Cristo morreu por causa das nossas transgressões. Ele ganhou a vitória na cruz, mas não cessaram. Para dar fim ao pecado, absolutamente não ainda. Para expiar a iniquidade, ainda há muito ao nosso redor. Para trazer a justiça eterna, evidente que não. Para selar a visão e a profecia, e esse selar quer dizer cumprir ou terminar, concluir, também não. E para ungir o Santo dos Santos, também não. Porém, em cada caso, de certa forma, você já pode dizer, dá para ver, sim, já, mas ainda não. Agora, esta frase, já, ainda não, ao meu ver, é valioso neste argumento. Mas nos últimos 10 anos, eu estou tentando deixar de usar esta frase, já e ainda não. Porque tem sido maltratado por alguns teólogos ultimamente. Por exemplo, a teologia dispensacionalista progressiva
concorda já com o amilenismo de que Jesus Cristo já está sentado no trono de Davi, no céu, e está reinando. Então, já e ainda não, eles estão usando esta frase, e por isso eu devo deixar. Eu acho que a frase em si é valiosa, mas tem sido muito maltratado pela parte de alguns, na parte de alguns. Jesus Cristo vai sentar no trono de Davi, mas não no céu. Esse trono está em Jerusalém, ou será em Jerusalém. É um trono literal, numa cidade literal, e um reino literal de 1000 anos. Então, para dizer que Jesus já está cumprindo, onde é que vai parar com esta espiritualização, ou alegorização das profecias? Se Jerusalém não quer dizer Jerusalém, o trono de Davi não quer dizer o trono de Davi, que tal do resto? Tem alguma coisa que vai ser exatamente como está escrito? Eu diria que sim. É tudo que vai ser como está escrito. Então, já e ainda não entendem o que eu quero dizer com isso e o que eu não quero dizer com isso. Agora, vem em 25. Sabe e entende. É bom parar a vez por outra, né? O John MacArthur tem a tendência, enquanto ele está pregando, vocês conhecem que ele prega não só versículo por versículo, mas palavra por palavra. Quando ele iniciou os sermões sobre o livro de Romanos, diz lá, Paulo, o servo de Jesus Cristo, ele diz, Paulo, para aí. E pregou 45 minutos sobre uma palavra, Paulo. Agora, é claro que tem muito a dizer sobre Paulo, mas se vez por outra eu digo, para aí, é bom parar aqui, né? Sabe e entende. Quer dizer, o propósito de dar esta profecia é para a gente entender. Deus não deu a Bíblia para confundir. Por isso que devemos seguir aqueles 3 passos: observação, interpretação, aplicação. É assim que nós podemos entender, e só faz sentido se for no sentido literal. Se abandonar o sentido literal, então qualquer um pode dizer qualquer coisa, e quem vai ganhar é aquele que tem as palavras mais bonitas, a história mais eloquente. Isto não é a maneira que funciona a linguagem humana, e Deus escolheu a linguagem humana para comunicar a sua palavra. Então, nós devemos apelar, esta é a última corte de apelação. Qual o sentido das palavras? Sabe e entende. Para aí. Isso não quer dizer que não existe figura de linguagem na Bíblia. É claro que existe. Por sinal, a linguagem humana ficaria muito chato, feio, se não tivesse figuras de linguagem. Mas a gente entende quando é figura. E só se entende uma figura se entender o sentido literal das palavras. Um bom exemplo. Jesus Cristo diz, eu sou a porta. Há alguém que pensa que ele é feito de madeira com dobradiça e ferrolho? É claro que não. Mas você só pode entender esta figura, eu sou a porta, se saber o que é uma porta. O ponto de entrada, que pode ser fechado para proibir a entrada. Tem que saber o que é porta, para entender a figura. Mesma coisa com as figuras do livro de Apocalipse. A nossa dificuldade é que nós não entendemos todas as figuras. Por isso que precisamos aprofundar e estudar, debater, procurar entender o sentido normal das palavras. Ok, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Para aí. Esta restauração é para edificar a cidade, não o templo. Houve 2 declarações para a restauração, na época de Esdras e Neemias. Uma foi para reedificar o templo e, especificamente, não tinham permissão de reedificar a cidade, porque temiam que os judeus iam rebelar e, com a cidade fortificada, eles teriam bom sucesso. Só depois, no tempo de Neemias, é que saiu ordem para edificar a cidade de Jerusalém. Lembre-se dessa história no livro de Neemias. Em 52 dias conseguiram consertar toda a muralha.
E a data para esta restauração é fácil de entender, fácil de procurar na história. Só para facilitar, é 444 antes de Cristo. Então, podemos fazer os cálculos aqui daquela declaração para restaurar até ao ungido, a Jesus Cristo. E olha, tem 2 livros, tem outros, mas 2 livros bons. Eu sei que existe em português. O primeiro foi O Príncipe que Há de Vir, por Anderson, era o sobrenome do autor. Ele, em 350 páginas, entrou em muitos detalhes sobre isso, fazendo os cálculos das datas, não das profecias, os cálculos das datas históricas desses eventos. E deu para ver, o segundo volume mais simples, e está em português, Alva J. McLean, As 70 Semanas de Daniel. Edições Vida Nova, não me lembro o ano, mas é publicado no Brasil e deve ter batido até aqui. Nestes 2 livros, concluem que esta data vai corresponder à data da entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. E veja o que vem em seguida. Até ao príncipe, ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. E dentro de uma semana, da entrada triunfal até a morte de Jesus Cristo, passou só uma semana. E como falei de manhã, essa morte é extremamente violenta, o que nós encontramos na crucificação de Jesus. Agora veja esse pedacinho que li. Tem 7 semanas e 62 semanas. Por que faz essa distinção? Aqui no texto não temos detalhes. Simplesmente diz que tem 7 e mais 62. Por que não diz logo 69? Eles entendiam a matemática naquela época. Não posso afirmar, porque a Bíblia não fala, mas eu acho que tem uma boa dica que 7, e se trata de não semanas normais de 7 dias, já vou demonstrar isso. 7 anos, 7 vezes 7 anos, 49 anos, e mais 62 semanas. Então, 49 anos, esse primeiro pedaço de 7 anos, dá exatamente o final do Antigo Testamento. Se 444 antes de Cristo foi a declaração, o decreto para restaurar Jerusalém, acrescentando 49, lembre-se que é antes de Cristo, então diminuindo vai nos dar, em termos redondos, 400 antes de Cristo, que é justamente o período da profecia de Malaquias, ou seja, a conclusão do Antigo Testamento. Daí nós temos, aqui na minha Bíblia, uma página em branco entre os testamentos. Chamamos isso os 400 anos silenciosos. E silenciosos não em termos da história, porque houve muita coisa que aconteceu, mas silenciosos em termos de profeta em Israel. De Malaquias até João Batista não houve revelação divina, não houve profeta em Israel. Então, acho que é por isso que nós temos aquelas primeiras 7 semanas e depois mais 62 semanas até a chegada de Jesus Cristo. Já vamos voltar para essa palavra semana, mas concluindo aqui a leitura. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E olha, essas profecias bíblicas vão acontecer porque são determinadas, e quem determina é Deus. Não é outra coisa, nem outra pessoa, é Deus que determinou como será toda a história humana. Então, estas coisas vão acontecer conforme estão escritas aqui.
essa palavra príncipe, em hebraico a palavra é nasci. E eu me lembro quando eu estava aprendendo hebraico moderno, uma das tarefas era escutar o Jornal Nacional, as notícias cada dia, em hebraico, porque é hebraico perfeito, mas rápido. Então, eu me lembro de escutar dezenas, centenas de vezes. Nancy Reagan. Tem a ver a esposa do Ronald Reagan, Nancy Reagan. E não entendi que era a palavra presidente ou príncipe, como aqui. Não estava falando sobre Nancy Reagan, estava falando sobre o presidente Reagan. É assim que a gente aprende uma língua, né? O que vai acontecer, então, neste tempo, 27. Ele, e o problema é saber quem é ele. A regra gramatical normal é o último substantivo que vai governar o pronome. E, realmente, o último é este príncipe que há de vir. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E olha, não está dito aqui, mas fica evidente que vai haver um templo. Vai haver altar. Vai haver sacrifícios de novo neste período. E muitos crentes, é uma das perguntas que eu mais escuto, será que vai haver sacrifícios durante o milênio? A resposta é sim. É isso que a Bíblia diz. Porque vamos dizer não. É problemático em termos de teologia, porque só há um sacrifício que resolveu para todo sempre o problema do pecado. Foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, sem dúvida. Mas veja bem, os sacrifícios do Antigo Testamento nunca resolveram o pecado. Foram uma cobertura. O plano de Deus durante 1.400 anos, mas nunca tiraram. Sangue de bode e cordeiro não retira pecado. Então, o propósito do sacrifício no Antigo Testamento nunca foi para remoção de pecado, e sim uma cobertura que garantia a graça e misericórdia de Deus. Então, a ideia de que pode haver sacrifício no milênio, com Jesus Cristo aqui presente, é muito semelhante à ceia do Senhor, a comunhão que nós temos aqui é mensalmente. Então, não estamos sacrificando Jesus Cristo de novo. É isso que a Igreja Católica diz na missa, como se estivéssemos sacrificando Jesus Cristo cada vez. Não tem este valor. É uma memória, é um memorial daquilo que ele fez na cruz. Da mesma forma, os sacrifícios no milênio são memorial daquilo que aconteceu. E olha, faz bom sentido no contexto judaico, se durante 1.400 anos sacrificaram olhando para frente, algo que eles não entendiam perfeitamente, mas que Jesus ia ser o Cordeiro do mundo que tira pecado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nas palavras de João Batista. Também, então, é entendível que os sacrifícios durante o período do milênio são memorial para aquilo que Jesus Cristo realizou. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é uma figura muito valiosa, muito importante na Bíblia e será ainda no futuro. Então, até este sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abolações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse assolador, ou esta abominação, Jesus Cristo cita no Sermão do Monte, Mateus 24, 25, repetido também em Mateus 13. Esta é uma
dica clara que não aconteceu já na antiguidade, no tempo de Davi. No período de Jesus ainda era uma coisa futura. Agora, dizem os amilenistas e os não literalistas que todas essas profecias foram, então, cumpridas até o ano 70. E que, com a destruição de Jerusalém no ano 70, resolveu todas estas profecias. Grande problema quando vê que o livro de Apocalipse foi escrito 20 anos depois. Lembre-se, Apocalipse foi escrito 20 anos depois da destruição de Jerusalém, e ainda essas coisas foram futuras. Apocalipse não é história, é profecia. Vez após vez, diz isso. Eu vi como ia ser. Lá do céu, Jesus Cristo diz, eu vou lhe mostrar como serão as coisas lá embaixo. E os anjos e aqueles eventos de Apocalipse não aconteceram até o ano 70 e nem até o ano 100. Não aconteceram ainda, se interpretados literalmente, como creio que devem ser. Deixa eu voltar um pouco para esta questão das semanas. Estes elementos hão de ser cumpridos ao concluir esta profecia. Essas coisas vão acontecer. E já eu, pelo menos, concluí, espero que concordaram com a minha conclusão, não aconteceram ainda. Então, diz aqui que nos dá uma cronologia em termos desta palavra Shavua. Agora, Shavua em hebraico quer dizer 7, um grupo de 7. E tem que acrescentar 7 de quê? Pode ser 7 laranjas, pode ser 7 de alguma outra coisa. Se for 7 dias, uma semana em nossa língua normal, tem que dizer 7 de dias. E tem a palavra Shavuot para esse tipo de semana. Mas as Shavuas que nós temos aqui, as semanas que temos aqui, tem uma outra conclusão da palavra, é Shavuim, não Shavuot. Então, veja bem aqui, olha, se a gente trocar a palavra, talvez ajude um pouco a tirar a ideia de que são semanas de dias. Então, a palavra hebraica quer dizer 7, ou grupos de 7. Vamos aqui colocar a palavra grega que diz a mesma coisa, heptad. Heptad quer dizer um grupo de 7. Então, 70 heptads estão determinados e assim em diante, vai ver. Isso tira a ideia de que são semanas de dias, o que não tem no contexto original. Então, tendo dito isso, o que é? A possibilidade aqui, conforme a profecia, da saída do decreto até o ungido, até o Messias, esse tanto de anos, a ideia é que são anos, e realmente a contagem dá perfeitamente certa. Então, temos o primeiro heptad, 7 semanas, como falei, 49 anos, ou seja, o final do Antigo Testamento, acrescentando agora mais 62, o total de 69 semanas, vai nos levar até o período de Jesus Cristo. E a 70ª semana vem depois de alguns eventos. Olha, esta é uma das críticas constantes contra nós dispensacionalistas, que nós estamos encontrando em diversos lugares na Bíblia essas lacunas, esse pequeno tempo que não fala nada. Este é um princípio bíblico. Está aqui escrito, claro. Mas tem outros. Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, foi dado o livro de Isaías, encontrou o lugar e leu, e na metade da leitura, na metade de uma frase, fechou o livro, sentou e disse, estas coisas foram cumpridas na sua frente agora. Implicação, o restante que não li, não foi cumprido ainda. Ou seja, os eventos relacionados com a primeira vinda, cumpridas. As coisas da segunda vinda de Cristo, que é o restante de Isaías 61, não cumpridos ainda. Tem uma lacuna.
na metade da frase. No livro de Zacarias, nós temos eventos do primeiro advento, uma lacuna, eventos da segunda vinda. Tem diversos lugares onde nós temos uma distinção como esta. Essa não é uma raridade dentro da palavra de Deus. Se a gente pegar uma profecia, uma atrás da outra, quando olhando daqui, essa montanha parece bem próxima à outra, do nosso ponto de vista. Mas se colocar de lado assim, o profeta está olhando e tem um vale aqui, entre as duas serras. É o que nós encontramos nas profecias bíblicas. Às vezes o profeta tem essa visão que parece logo em seguida, quando na realidade tem espaço entre as profecias. Aqui, pelo menos, nós temos essa distinção entre as 69 semanas e a última semana. Veja bem as duas personagens que nós temos aqui. Tem o ungido, ao príncipe, o ungido. A palavra ungido, aqui está escrito com a letra maiúscula. A palavra é Mashiach, que é a palavra correspondente no hebraico para a palavra grega, com o mesmo sentido, ungido, Cristo. Christos e Mashiach são exatamente iguais nas duas línguas. Então, quando a gente fala de Jesus Cristo, esse não é o sobrenome dele, esse é o título dele, Jesus, o Messias, profetizado no Antigo Testamento. Então, é legítimo colocar aqui letra maiúscula. Lembra aquele rabino com quem eu tinha o estudo bíblico? Ganhei a conversa com ele neste ponto. Ele diz, não, isso aqui é qualquer ungido. Tem muitos ungidos de Deus. O próprio Ciro, rei pérsico, pagão, é chamado o meu ungido. É verdade, Deus ungiu várias pessoas ao longo da história. Mas a maneira que a soletração da palavra aqui, neste texto, é dado, aqueles tracinhos e pontinhos e tudo aquilo no hebraico, indica que é nome próprio. A letra maiúscula, ungido. E quando ele viu, ele disse, aí passou para outro argumento, deixou esse de lado. E veja bem, e essa é a parte talvez de uma certa confusão neste texto. Este ungido é chamado o príncipe, que não é anormal, encontramos em outros textos, só que vai aparecer agora um outro príncipe. Este príncipe é o príncipe que há de vir. Então, não é o mesmo, é outro. Então, quando chegamos no versículo 27 e temos o pronome ele, isso tem a ver com o segundo príncipe, que é o assunto mais próximo ao pronome aqui. O príncipe que há de vir, vai fazer este pacto com Israel, permitindo, como falei de manhã, a volta dos judeus. Então, olhando mais uma vez ao nosso gráfico aqui, a respeito das 70 semanas, veja bem que temos, no período do Antigo Testamento, lado esquerdo, nós temos 7 semanas, 49 anos, e mais 62 semanas, 434. É isso que está escrito, né? Não, 434. Somando, vai dar 483. Então, isso nos leva do decreto para a restauração da cidade de Jerusalém até ao ungido, ao Messias, o príncipe. Isso vai cair no ano 32. Existem dificuldades de calendário, não das datas, mas de calendário para essas coisas. E muitas vezes, muito tem a ver com nosso conhecimento melhor, por exemplo, do ano. O ano não é 365 dias, é 365 e um quarto de dias. Então, temos o dia extra no mês de fevereiro, uma vez em cada 4 anos. Só que descobriram ainda mais. 365 e um quarto e mais uns 12 minutos, alguma coisinha assim.
Então, quer dizer, somando durante tempo, isso vai resultar em mais um dia. E, por isso, nós sabemos que o nosso calendário está um pouco tonto, mas funciona bem até agora. E para mudar todas as datas na nossa mente, conforme o nosso conhecimento mais moderno, ninguém vai fazer isso. Então, Jesus Cristo provavelmente nasceu em torno de 4 antes de Cristo. Como é que pode, né? Mas é questão de calendário. Então, não precisamos nos preocupar com este tipo de detalhe. A contação dos anos aqui cai muito bem. Então, estamos atualmente nesse período no meio, época da igreja, intervalo, lacuna, pode chamar de alguma outra coisa talvez, mas este será concluído com o retorno de Jesus Cristo no ar, a revelação, o arrebatamento, como está descrito aqui. Daí, então, vem a profecia da 70ª semana, a última metade aqui do gráfico. Veja embaixo, tem aliança com Israel com ponto de interrogação. Não tem outra coisa que vai nos ajudar a calcular esta data. Esta é a data que vai dar início à contagem dos 7 anos. Então, de manhã eu mostrei outro gráfico que coloca lá um período de preparo, até da saída da igreja até o aparecimento deste líder político, aliás, não o aparecimento. O tratado que ele vai fazer com Israel tem um período de tempo que vai passar. Daí começa a contagem, 7 anos, ou seja, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, porque é na metade da semana dos 7 anos que ele vai romper o pacto e daí então vai iniciar a grande tribulação. Terminando com a volta de Cristo até a Terra, e nós temos então o início do reino milenar em seguida. Aqui tem um pouquinho mais detalhado aquilo que falei antes. Durante este tempo, o livro de Apocalipse dá muito mais detalhe, de capítulo 6 até o capítulo 19. Fala sobre os eventos aqui na Terra. E não dá a entender que é reciclagem da mesma história, como dizem os amilenistas. O que nós temos lá e depois disso aconteceu aquilo. E depois isso. E depois outra coisa. É um movimento cronológico naqueles capítulos, de 6 a 19. Tempo de perguntas. Alguém lá embaixo disse que tem muitas perguntas, mas eu ouvi poucas até agora. Pode falar. No início da primeira parte, o pastor falou, e muito bem, sobre a questão de que ninguém sabe o dia da volta de Jesus, né? E muitos tentaram marcar as datas e tal. E o pastor usou o exemplo, acho que do pós-tribulacionismo, que não podia ser porque deixava previsível, então, a data da volta de Jesus. E este mesmo argumento também serve para o pré-milenismo. Por quê? Imagina que há um arrebatamento. Milhões de pessoas em todo o mundo somem. Isto é um evento que não pode passar desapercebido. Até porque há muitas pessoas dentro das igrejas que conhecem e que vão ficar. Ou seja, se Jesus voltasse hoje, aliás, se houvesse um arrebatamento hoje, milhões de pessoas em todo o mundo sumiam. Opa, então é só a gente marcar aqui no calendário que daqui a 7 anos, certinho, Jesus volta. Ou seja, acabou então o elemento surpresa. Por isso que eu creio que o arrebatamento e a segunda volta é um evento só. Pelas profecias, isso faz parte do cumprimento da profecia. Acontecendo aquele pacto de paz, os outros eventos estão todos marcados lá. E lá, o nosso texto diz que depois do pacto é 7 anos para iniciar o reino milenar. O pacto que inicia com o arrebatamento, ou seja, a segunda volta de Jesus fica previsível, sim, fica marcada lá no calendário, e não é isso que nós sabemos que é completamente, Jesus vai virar como ladrão, surpresa.
Enquanto falam de paz, Jesus vai vir de repente. Tá. Deixa eu voltar também o argumento inicial, que o mundo vai entender negativo. Eles já sabem o que nós estamos dizendo e desacreditam, acham que somos loucos. E com o desaparecimento de alguns crentes, eles não vão dizer, eu fui muito errado. Alguns são milhões em todo mundo. Né? Milhões em todo mundo. Não tem como um evento deste passar desapercebido. Aqui em Lisboa, mais ou menos quantos? Não sei quantos. Não 2 sei mil? Mas de certeza que não... 2 mil pessoas morreram mais do que isso com Covid. E ninguém dá conta. Não, acho que o mundo não vai ficar espantado com o desaparecimento de crentes. Alguns indivíduos sim, mas o mundo como todo não. Vai pensar que é outra história desses crentes, eles sempre estão dizendo essas coisas. Mas mesmo assim, este é o início. Voltando para a maneira que é descrito no Antigo Testamento. O termo é o dia do Senhor. O dia do Senhor, quando você lê, são dezenas de textos do Antigo Testamento e uma dúzia ou mais no Novo. O dia do Senhor é descrito como julgamento, trevas, escuridão, grande dificuldade. Mas se passar para outra profecia, é glória e luz, leão sentado com ovelha e tudo bonito e glorioso. A mesma profecia, quer dizer, o mesmo dia do Senhor tem as duas etapas. E é realmente assim como devemos entender, pensando do sentido da palavra hebraica para dia, Yom. Yom começa com o pôr do sol e passa a noite, a escuridão, até o nascer do sol e o dia. E é exatamente isso que, conforme as profecias do Antigo Testamento, começa com julgamento, daí então vai vai chegar a alvorada e vamos entrar no reino. Então é exatamente isso que tem tribulação, quer dizer assim, tribulação e milênio, noite passando para dia. Isso faz parte da profecia da volta de Cristo. Então, é verdade, eu não vou discutir que uma vez que o anticristo faz o pacto, não o arrebatamento dos salvos, mas o pacto é o que vai dar início à contagem de 7 anos. A partir daquele pacto, sim, pode calcular. Então não há o elemento surpresa. Já se sabe que são 7 anos. Mas não haverá mais surpresa naquela época. Aí já começou a profecia. Mas a Bíblia fala que ninguém sabe o dia, ele vai vir como ladrão. E, ninguém sabe. Tá, deixa eu passar para o ataque. No capítulo 6 até 19, por que a igreja não se encontra naquela profecia tremenda da tribulação? Não fala nenhuma vez da igreja. Como assim? Por quê? É um argumento silencioso, do silêncio, mas é um argumento que grita em voz alta. Não fala da igreja, porque a igreja não estará presente. Fala dos outros habitantes, fala dos judeus, fala de tudo que vai acontecer aqui na Terra e não menciona a igreja estando presente. Não diz em nenhum lugar, olha, igreja, se prepare, vai ser ruim, mas não se preocupe, esses dias vão... Não diz nada disso. A igreja não está presente em capítulos 6 até 19 de Apocalipse. Dá para entender que o mundo ainda vai ficar surpreso. O mundo não vai entender a verdade disso. Quer dizer, os 144 mil, conforme o que está escrito na Bíblia, vão entender e vão compartilhar esta mensagem com outras pessoas e vai haver salvação, mas o mundo continua sendo o mundo, desacreditando sempre. Quem tiver pergunta é bom, porque eles querem gravar, e se faltar a pergunta,
A resposta nem sempre faz bom sentido. A resposta nem sempre faz bom sentido, mas tendo a gravação ajuda. Sim. Bom dia. A pergunta que eu tinha para fazer é o seguinte: sendo que houve os desenvolvimentos de debates teológicos nos primeiros séculos da Igreja, formação de credos, confissões de fé, por aí fora, quando chegamos à Reforma, basicamente eles não criaram nada de novo, olharam para trás, recuperaram as verdades bíblicas reafirmadas nos credos e nos concílios. Minha pergunta é: qual a continuidade e a ligação do dispensacionalismo, que se levanta de forma mais proeminente no século XIX, com o que vem por trás? Tem que chegar a sexta e sábado, que vai ser o assunto durante 4 horas. Isso e outras coisas, mas dentro do próprio Novo Testamento, não há discussão, não há, de que a igreja aguardava o retorno de Jesus Cristo. Estavam esperando a volta iminente. Por exemplo, o livro de Tessalonicenses. Estavam preocupados porque alguns irmãos haviam morrido e Jesus Cristo não tinha voltado ainda. O que vai acontecer com esses? Então, Paulo responde, inclusive, em cada capítulo de 1º e 2º Tessalonicenses, ele fala sobre a volta de Cristo, fala coisas proféticas. Uma igreja onde ele passou um pouco mais de um mês e já estavam tão aprofundados na profecia, na escatologia. Com a perseguição da igreja, já no final do 1º século, e todo o 2º século, e praticamente todo o 3º século, a igreja ficou pequena, não houve credo assim durante esse tempo. Tem os chamados pais da igreja que falam, e muitos destes falam sobre a volta iminente de Jesus. Este é um estudo de história, ver o que diz Ireneu, Policarpo, Clemente, e vai ver que muitos destes dão a entender que estavam aguardando o retorno de Jesus. Com o estabelecimento de Constantino de cristianismo como a religião do Estado, muitas coisas mudaram. Ficou extremamente politizado, toda a teologia. E é justamente nesse período, 4º século, que temos os inícios da Igreja Católica Romana. Inícios, não assumiu ainda a mesma posição como hoje tem, mas já nesse período, então, a Igreja centralizada em Roma começou essa ideia de que os crentes, os cristãos, assumiram a posição de Israel, que Deus terminou com Israel e que as promessas feitas a Israel devem ser espiritualizadas e aplicadas à igreja. Então, chama-se supersessão, ou supersessionismo, é a posição do antidispensacionismo hoje, é a posição de toda a Igreja Católica Romana, é a posição dos amilenistas. E essa posição amilenista surgiu em grande parte, não unicamente, mas em grande parte na Reforma. Da Reforma para cá, o supersessionalismo, o amilenismo tem crescido e crescido ao ponto de ser o ponto de vista da maioria de irmãos crentes hoje. Reconheço que eu, como dispensacionista, estou na minoria, mas a Bíblia e mais um é a maioria. Então, apelo para as Escrituras. O que é que está escrito? O que é que diz? O que é que significa as palavras que tem aqui? Então, hoje em dia, é muito comum dizer que as promessas feitas no Antigo Testamento a Israel, estes passaram, então, para a igreja, o que deixa evidente que não pode interpretar literalmente. Tem que espiritualizar, tem que alegorizar para poder fazer esta aplicação. E é a partir deste ponto que não posso aceitar uma interpretação não literal. Da Reforma para cá,
Temos hoje, então, a teologia reformada. Eu me considero reformado na minha teologia, na área de soteriologia, as doutrinas da graça, a ideia de eleição. Eu sou reformado puro, mas não na área escatológica e também não na área de eclesiologia. Eles dizem que assumiram a posição de Israel. Isso quer dizer que o batismo deles, que é por aspersão, assumiu o lugar de circuncisão. Por isso que, então, eles vão batizar infantes. Mesmo como um menino judeu, precisa ser circunciso logo no início, para ser membro da comunidade. Eles até usam esta palavra. Uma criancinha batizada na igreja presbiteriana é tido como membro da comunidade. E olha, eu enfrentei isso muito no Brasil com jovens presbiterianos. Chegavam a estudar conosco e eles pensando que eram crentes, porque foram batizados. E não entendiam a salvação pela fé em Jesus Cristo. Acharam que ser batizado e ter pais crentes, isso era suficiente. Em todas essas palavras, já esqueci a pergunta. Pode repetir o pedacinho para onde eu ia. Esse é o problema de professor, viu? Fala e esquece tudo. Não era só apenas entender qual a continuidade do entendimento bíblico que hoje nós chamamos de dispensacionalismo na história. Ou seja, nós vemos continuidade nos debates teológicos. Tá, em termos de dispensacionalismo, então, outra vez, você pode ver elementos disso já na história antiga. Agostinho, por exemplo, diz: distingue tempora et concordabiis tempora. Distingue entre os tempos e vai entender o tempo. Então, é isto que, ao meu ver, é o dispensacionismo. É ver quais são os períodos, as etapas na Bíblia que dão entendimento ao todo. Outra maneira de expressar é revelação progressiva. Deus não nos deu a Bíblia toda de vez. Ele deu um pedaço, depois acrescentou, depois deu mais e mais. E é uma tentativa de entender a revelação progressiva que me leva ao dispensacionalismo. Por exemplo, o que é que Abraão entendeu, o que Adão entendeu do plano divino? Muito pouco. Talvez entendeu mais do que está descrito ali nos primeiros capítulos de Gênesis, porque ensinou os seus filhos que precisava fazer sacrifício. Mas chegando então a Abraão, capítulo 12 de Gênesis, o que é que ele entendeu? Muito mais do que Adão. Muito mais, nem se compara. Mas o que é que Abraão entendeu? Ainda é pouco. De Abraão para Moisés. Moisés escreveu 5 dos livros do Antigo Testamento. Falou diretamente com Deus. De Moisés para Paulo, nem se compara. Paulo tinha todo o conhecimento de Moisés, e de Abraão, e de Adão. E ainda mais aquilo que Deus o deu. Então, esta revelação progressiva, em cada período, as pessoas vivas eram responsáveis por aquilo que já tinha passado. Então, Moisés tinha responsabilidade com tudo aquilo que Abraão entendeu e ainda o que Adão entendeu. Paulo, para tudo isso, e veja só, nós somos responsáveis para todo o conhecimento contido na Bíblia. Somos responsáveis, porque Deus nos deu. E é uma tentativa de distinguir, então, esta revelação progressiva e como Deus agiu com a humanidade. Vendo bem isso. Sempre é pela graça, por meio de fé, e esta fé é baseado no sacrifício de Jesus Cristo. No Antigo Testamento foi baseado. Eles não podiam ter explicado detalhadamente, mas eles tinham que crer no derramamento de sangue e aquele sistema de sacrifícios que apontava para
o único sacrifício para poder ser salvos. Então, o dispensacionalismo realmente teve um grande conhecimento mais amplo no século 18, 19 especialmente. E todo mundo aponta para John Nelson Darby como o fundador do dispensacionalismo. Não foi o fundador, tinha muitos antes disso. Na década 1890, na América, houve uma série de conferências bíblicas e proféticas. Foi uma coisa fantástica, anormal. Pessoas vinham de longe para assistir essas conferências. As conferências geralmente foram no verão, no verão, mês de agosto, setembro, outubro, até cair neve. E ninguém podia ficar o tempo todo e também não tinha espaço para tantos. Então, muitos foram realizados ali no campo. Um fazendeiro cedia o espaço, pessoas vinham de cavalo, acampavam, frequentavam os cultos cada noite. E eles convidaram vários pregadores, ficar uma semana, 2 semanas, falar 10 vezes. E estas pessoas começaram a pregar sobre as doutrinas que chegaram a ser conhecidas como os fundamentos da nossa fé. E daí que surgiu a palavra fundamentalismo. E muito ligado com este movimento de fundamentalismo veio o dispensacionalismo. Então era muito comum, muito espalhado, não era negócio de denominação, era de crentes que acreditavam na interpretação literal da Bíblia e tinham interesse na pregação. Em nossos dias, já desenvolveu, tem algumas etapas, tem o conhecido dispensacionalismo clássico, que é mais ou menos o que acabei de descrever, tem o revisado, que, por exemplo, tem algumas doutrinas tidas como dispensacionalismo, que tem 2 alianças novas, que há distinção entre o reino de Deus e o reino dos céus, que algumas distinções essas que só alguns pensavam assim. Então, o revisado tirou algumas destas diferenças e diz, isso aqui é o básico. Charles Ryrie escreveu um livro em 1979, salvo engano, que tem o título Dispensacionalismo Hoje, onde ele descreve tudo isso. O tempo não vai permitir entrar em mais detalhe, mas ele diz, esta é a essência, a palavra que ele usou, sine qua non, sem o qual não há. Então, estas são as doutrinas essenciais do dispensacionalismo. Isso tem predominado até hoje. Nos últimos 15, 20 anos, tem tido dispensacionalismo progressivo. Já expliquei um pouco sobre isso. É uma tentativa de aproximação com o amilenismo. Não que eles vão ceder, mas eles querem ser mais amigáveis. E um dos erros do progressismo é a ideia de que Jesus Cristo está reinando atualmente no trono de Davi no céu. E já lhe dei a minha ideia sobre este assunto. Desculpe, muita palavra para pouca pergunta. Tem outra ali. Pergunta de brasileira. Bom dia. Eu só quero entender um pouco a logística do arrebatamento. Porque eu fui crente a vida toda, batista, então esse assunto é um pouco nevrálgico para a gente, como o irmão lá falou, né? E, assim, Jesus vai nos arrebatar, nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens, foi o que o senhor falou, me corrija se eu estiver errado. E lá nós vamos receber o galardão. Iremos para o céu, aquele que ele foi preparar. Sim. E depois de 7 anos, ele voltará. E, então, reinará no trono de Davi. E
os crentes que foram arrebatados e estão lá no céu, eles vão estar com eles de novo? Ele vai vir com toda essa galera de novo? Ou esse povo vai ficar lá no céu, no reino, esperando passar esse tempo? Porque essa logística aí, para mim, fica um pouco quebrada, né? Eu quero pensar que só assim, eu sou salva e o que acontecer, eu estou bem. Seja nas nuvens, no céu ou aqui, eu vou só esperar. Outra questão? Não, responda essa aí. Ok. Depois... Para começar, não acredito que foi crente a vida toda. Entendo esta expressão, mas teve um momento em que depositou a sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Daí, então, parece que é a vida toda que vem aprendendo, e realmente tem aprendido bastante. Essa questão de onde é que nós vamos estar. Vamos subir até as nuvens, vamos passar os 7 anos no céu com Jesus Cristo, celebrando as bodas do Cordeiro, e parte disso é o julgamento das boas obras. É um julgamento não de pecado, mas julgamento para receber galardão. Então, as coroas e a palavra de Jesus Cristo, bem feito, servo meu, entra no gozo do teu Senhor. Capítulo 19 de Apocalipse é onde encontro o nosso retorno com Jesus Cristo até a terra. Na realidade, nós só vamos passar 7 anos no céu. Esta é uma concepção que muitas pessoas esquecem. Nós vamos passar 7 anos para voltar para a terra, reinar com ele. Isto encontro aqui no capítulo 19, quando descreve versículo 11 em diante. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, aí descreve Jesus Cristo, e está vestido num manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Agora, versículo 14. Seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Esses exércitos no céu, não do céu seria os anjos. E os anjos estão presentes nesta ocasião. Mas isso descreve um grupo que é um exército no céu, que agora vai vir com vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Sempre que temos esta expressão, tem a ver com salvos. Humanos que são salvos, redimidos no sangue do Cordeiro. Então, me encontro neste versículo, voltando então para o capítulo 20, que é o reino milenar de Jesus Cristo. No final, com a criação do novo céu, nova terra e nova Jerusalém, nós vamos ser habitantes da Nova Jerusalém. Daí vem uma longa história. Como é que vai ser essa cidade espetacular, é tão larga como comprida e alta. E espaço para bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Habitado pelos salvos. E nós vamos ter acesso ao trono, na presença dele. Essa cidade não precisa de luz, porque ele de sol, porque ele vai ser a luz, e acesso também à terra durante este período, durante a eternidade. Respondi? Sim. E essa seria a minha segunda pergunta, Sim. onde seria a Nova Jerusalém? E o senhor respondeu. Pelo nome, eu diria que tem algo a ver com Jerusalém. O problema é que essa cidade não cabe no país inteiro de Portugal. É maior do que o espaço geográfico de Portugal. Então, como é que vai ser isso? Não sei. Jerusalém deve ser Jerusalém, mas tudo vai ser reformado naquele tempo. Novo céu, nova terra.
tem uma coisa interessante que entra no nosso assunto aqui, ele está trazendo. Essa nova Jerusalém vai ter 12 fundações e 12 portões. Os portões são as tribos de Israel. O alicerce são os apóstolos. Pense bem. Se o amilenismo fosse correto, deve ser o contrário. Alicerce é Israel. E agora a entrada é através da igreja, os apóstolos. É o contrário nessa cidade. Os apóstolos são o alicerce, quer dizer, a doutrina neotestamentária da nova aliança é o alicerce. E os portões são os judeus, as tribos de Israel. E não esqueçamos disso, irmãos. Nós é que fomos enxertados. Eles que foram o primeiro povo de Deus. Nós, por tornarmos filhos de Abraão, temos o privilégio de participar destas coisas. Essa ideia triunfal da igreja que expulsou os judeus e agora isso aí é contra a palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Tá. Em cima da sua afirmação, bom dia primeiro. Boa tarde. Boa tarde já, né? É porque eu não almocei ainda. Em cima da sua afirmação de que os salvos vão passar 7 anos e depois voltar, existe alguma possibilidade dessa nova Jerusalém ser a terra que nós vivemos reformada? Em primeiro lugar, não é na hora da volta, é no final do milênio que vai ter a nova Jerusalém. E é uma pergunta se é distintamente, completamente nova, ou se é a antiga terra reformada. E, olha, irmãos debatem este detalhe bastante. Diz que esta terra será queimada, destruída, e, ao meu ver, mas não vou morrer por causa desta interpretação, ao meu ver, é uma nova terra. Os elementos anteriores foram destruídos. Não é a terra reformada. Mas se o irmão ou outro tiver outra ideia, não vou passar a provar o ataque. O meu entendimento é que essa terra vai ser destruída. Então, como houve essa afirmação, me veio essa dúvida. Né? Não, vou logo confirmar a minha dúvida para que não tenha mais... Conforme explicou, é a minha ideia também, mas eu sei que tem muitos irmãos que veem ao contrário. Que é nova terra, de uma forma ou outra. Se reutiliza os elementos anteriores ou não, esta é a pergunta. Creio que o almoço já está queimando, em alguns casos. A quem entrego a palavra? Pastor?